Meu bem maior entrou. A Bruna! Bom dia, Bruna. Tudo bem? O pessoal tá entrando aos poucos. Na verdade, bem pouco, mas espero que o pessoal entre em peso. Cartório Nova Castilho, prazer em tê-los aqui conosco. Vamos, pessoal, fazer uma live hoje sensacional a respeito de como ter uma resposta inteligente. Esse tema eu escolhi com base em um extrato, em um capítulo do meu curso de oratória, carisma e persuasão. Esse curso que eu fiz com muito carinho, ele está em processo de produção, edição e logo menos, provavelmente na primeira quinzena de dezembro, ele já estará disponível para aquisição. Espero que todos vocês gostem bastante desse curso, que eu fiz com muito carinho realmente. E para começarmos a nossa live, que eu preparei com muito carinho, eu gostaria de lembrar a vocês que existem maneiras de se fazer uma abordagem, dar uma resposta para uma pessoa, né? Enquanto orador, enquanto uma pessoa que está exercendo uma atividade de venda, sobretudo como advogado, como operador do direito, profissional liberal. Eu estou falando aqui para todos os tipos de profissões. Isso que eu vou falar agora vale e muito para você que quer fechar um contrato e, obviamente, ter uma diferenciação em relação aos outros profissionais. Eu parto do pressuposto que esses profissionais, essas pessoas que estão atuando para fechar um contrato, ganhar dinheiro com essa situação obviamente, de prosperidade, ela se faça com uma diferenciação de respostas. O que é comum que se faça? O que é comum é que, na dúvida, nós tenhamos uma resposta comum, uma resposta que a maioria das pessoas produzem. Então, a resposta inteligente que eu quero passar para vocês aqui hoje, ela vai no sentido de traçar uma nova maneira de ter a conversa nas mãos. A resposta inteligente, ela vai trazer para o orador, vai trazer para o interlocutor as rédeas da conversa na mão. E o que é fundamental para o sucesso ou insucesso na hora de se ganhar dinheiro. Um pressuposto sempre, a gente fala isso no curso de oratória, carisma e persuasão, é que vocês tenham conteúdo. Então, se você é um vendedor de um carro, você tem que saber tudo desse carro, você tem que transmitir confiança para as pessoas que vão possivelmente fechar esse contrato com vocês. Você é um advogado, falar com propriedade, dar exemplos de casos que você foi exitoso na sua atuação enquanto profissional. Então você dá uma estrutura para a sua conversa no sentido técnico, mas também exemplifica situações que você foi exitoso e corrobora, num contexto geral, um ambiente propício para que você feche o seu contrato, que é o objetivo final de todos nós, obtenção de conforto por meio da aquisição de mais honorários. Então, quem é a pessoa que dá a melhor resposta, a resposta mais inteligente? É aquela pessoa que dá um enquadro diferente para a resposta. Quem dá as cartas em uma conversa é aquela que dá o enquadro para a conversa. Então, vamos imaginar uma conversa em que as respostas são comuns. Uma entrevista de emprego, por exemplo. Uma situação em que o entrevistador, ele dita as regras daquilo que você vai responder. E as suas respostas normalmente tendem a ser no sentido de serem objetivas e comuns, mais ou menos comuns, porque você é reativo. Você responde
segundo o enquadro do entrevistador. Você tiver numa situação mais relaxada, vamos dizer assim, numa situação de uma festa, de um encontro casual, o enquadro fica mais solto. E aí onde você pode, obviamente, dar o seu enquadro e não dar respostas comuns. Qual é a resposta comum que você deve evitar? Por exemplo, olha, Breno, o que você faz? Olha, eu sou tabelião. Esse enquadro foi dado pelo perguntador, por aquele que entrou no contexto e falou assim, olha, o que você faz? Esse deu o enquadro e você respondeu. Eu, no meu caso aqui, nesse caso exemplificativo, eu fui reativo em relação à pergunta formulada. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso dar um enquadro diferente. Eu posso me preparar para dar uma resposta melhor. Eu posso me preparar em casa, convenientemente, pensando o porquê eu faço o que eu faço. Dizendo que eu transmito segurança jurídica para famílias e para empresários trabalharem e prosperarem da maneira mais segura e conveniente possível. Então, elaborar uma resposta que seja incomum e mudar o enquadro. Eu vou dar um exemplo muito próximo da minha pessoa, minha avó. Então, eu chegava para minha avó e falava assim, vó, qual é o neto que você gosta mais? Veja bem, eu sentia muito amado pela minha avó e eu achava que ela me amava mais que os outros netos. Isso era importante para mim. E ela tinha uma resposta que mudava o enquadro, porque a resposta dela poderia ser você, ou fulano, ou ciclano, e acabou a conversa ali. Ela já entregou o sentimento dela e a conversa pararia por ali. Mas ela tinha uma resposta inteligente, ela tinha uma resposta interessante. Ela falava assim, depende. Se for do ponto de vista de carinho, é você. Mas, do ponto de vista de atenção, quem me dá mais atenção é o seu irmão. Se for do ponto de vista de aconchego, ela ia falando, é fulano de tal. Veja, que resposta interessante e inteligente, não? Que pode ser utilizada por você. E eu me utilizo muito disso. Quando nós entregamos uma resposta de maneira reativa e de maneira simplista e simplória, nós deixamos um pouco de perder, nós perdemos um pouco o interesse para outra pessoa. Ao passo que esta resposta, que muda o enquadro, que traz um pouco de subjetividade, de emoção, de encantamento, ela converge para você que respondeu o poder da conversa. Você transmite uma nova abordagem e a partir dali, quem fica curioso e passa a olhar para o centro das atenções é o seu ouvinte. Ele pode dizer assim, nossa, mas como é que é o negócio? Por que a senhora está falando que eu sou mais carinhoso? Fala, olha, porque você naquele dia agiu dessa maneira, naquele outro dia da outra maneira, a conversa prossegue com o interesse. E se eu disser que eu trabalho com transmissão de segurança jurídica para famílias e para empresários, ele pode perguntar assim, como é que é o negócio? Assim, eu trabalho num cartório e ao longo da minha vida eu percebi que quanto mais eu transmitia informação e segurança jurídica para os meus clientes, mais eles se sentiam felizes, porque eles prosperavam mais. E a conversa tende a ter um enquadramento, portanto, diferente. As respostas podem também ser, quando são interessantes e inteligentes, elas podem ignorar a própria pergunta. Olha só o que eu estou falando. Se você for atacado, por exemplo, você perceber que a parte contrária, um advogado da parte contrária faz
dá aquele cutucão em você. Os cutucões merecem ser respondidos? Quando você responde a um ataque ofensivo por palavras, você está sendo reativo. Você está apenas reagindo a um ataque. E é possível que você dê um enquadro diferente nesse caso também. Você está numa audiência e o advogado da parte contrária se esquece dos argumentos que dariam a ele a vitória naquela ação, e ele pode dizer para você que, sei lá, assim, olha, o colega aqui não tem preparo para trazer essa alegação, não consegue transitar pelo direito convenientemente bem. Eu devo responder isso? Ou eu devo prosseguir no trâmite, na condução, ignorando aquela ofensa, porque aquilo pode demonstrar muito mais do que é a pessoa, da personalidade da pessoa, do que propriamente de você. Então, estar preparado para esse tipo de ofensa e transitar por situações de pressão é fundamental. Isso se prepara antes. Então, devolver uma resposta ignorando o que foi dito e prosseguir é um sinal de quem está dando um enquadro para a conversa de uma maneira diferente. Você não está sendo reativo. Prosseguir como se não tivesse entendido o que foi dito. Porque a ofensa provoca, nesse caso aí, uma pecha negativa para quem é ofensor. Então, ignore. Um exemplo muito importante a respeito disso que eu estou dizendo acontece nas séries dos Suits. Suits, o Harvey Specter, ele ignora solenemente os ataques dos oponentes. Ele diz que é melhor ele melhorar os argumentos dele. Esteja centrado no conteúdo e prossiga, ignorando aquilo que foi feito. É uma forma de se responder indiretamente com um enquadro diferente. Quem usa muito a fuga do enquadro dado pelos interlocutores finalizando aqui a nossa live, essa curtinha hoje, é Jesus Cristo. Jesus Cristo, diversas passagens bíblicas, ele muda o enquadro das perguntas. Então, o mais conhecido, um dos mais conhecidos, dizem respeito àquela passagem de Maria Madalena. Dizem que trouxeram uma mulher que foi pega em ato de adultério. E aí, naquela época, fariseus e escribas levaram essa mulher e, para testar Jesus, entregou ela para Jesus e falou assim: olha, essa mulher foi pega em adultério. As leis de Moisés dizem que nós devemos apedrejá-la. O que o senhor diz? Aí vem a frase clássica dele: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Mas não é só essa circunstância, são tantas outras. Então, um dos melhores oradores que mudam o enquadro, exatamente a resposta inteligente, portanto, é daquele que muda o enquadro da conversa, que dá um enquadro muitas vezes romantizado. Quem faz isso muito bem também é o Bruce Lee, né? Diversos enquadros interessantes a respeito. Fala assim, olha, como é ensinar arte marcial para atores? Fala, depende, o fulano de tal é de tal maneira, fulano de tal é de tal maneira. Então, estejam preparados para comandar a conversa por meio de um enquadro diferente. Sugiro a vocês que anotem, se preparem para não dar respostas comuns e perceberem que você pode dar para a sua profissão um enquadro mais romantizado, porque é muito recorrente que as pessoas perguntam o que você faz. Falando, o que você faz? O que você faz da vida? Aí a resposta pode ser com um enquadro diferente e eu sugiro que você esteja
tarefa de hoje, fazer 3, 4 linhas dizendo o porquê você faz o que você faz. Você é um advogado. Por que você trabalha com advocacia no ramo em que você trabalha? Não, eu sou um advogado de direito de família. Por que você faz isso? Olha, eu sou um profissional que entende que a família é o centro da sociedade e, portanto, eu trabalho com a manutenção da família e luto pela família. Olha, o que você faz? Eu falei assim, eu trabalho com advocacia, ajudando famílias a serem mais felizes. Isso é um enquadro diferente que você pode dar. Isso é um tipo de resposta que eu reputo inteligente. Seja, portanto, um interlocutor, um orador, numa entrevista, numa reunião, numa conversa de canto de festa, dando abordagem e o enquadro que farão vocês serem mais atrativos, mais interessantes, portanto, detentores de respostas mais inteligentes. Beleza, pessoal? Uma ótima sexta-feira para vocês. Na próxima sexta, muito provavelmente no mesmo horário, nós estaremos aqui para mais uma live trazendo mais informações sobre oratória, carisma e persuasão. Fiquem com Deus. Ótimo final de semana, um ótimo feriado. Até mais. Tchau.